E aí galera, na paz de Jesus, esse é um vídeo resposta sobre então algumas coisas que a galera tem falado aí sobre o vídeo da pregação daquela senhora carioca. Ela prega do jeito dela e etc ali, usando umas palavras, umas gírias na verdade, né, que são locais daqui do Rio de Janeiro. E eu postei então a parte 2. Então, antes desse vídeo aqui ser postado, você vai ver, na verdade, 2 vídeos da galera usando expressões, gírias, palavras, né, para poder pregar o evangelho. E vamos ver, você vai ver que são palavras contemporâneas, expressões contemporâneas, e teve uma galera que veio falar contra isso. Bem, então nós vamos estudar a Bíblia, e nós vamos dar uma olhada para analisar esse texto. Então esse é um vídeo resposta, tudo bem? Não sei quanto tempo vai levar. Esse vídeo ele vai ficar aí e você pode compartilhar com outras pessoas também. Se você viu o Reels aí, os 2 Reels, parte 1 e parte 2, e se você viu os stories também, você vai ficar sabendo, tá? É um vídeo corrido, não vai ter aqui edição, tudo bem? A minha intenção, na verdade, é explorar esse tema de forma mais rápida possível, beleza? Então é isso, olha só. Deixa eu falar com vocês assim, ó. A expressão que muita gente usa para poder falar sobre a questão das palavras vãs, né, a expressão no hebraico, na verdade, ela não tem uma expressão no hebraico, palavras vãs, uma expressão assim, né? A gente vai ver, na verdade, a palavra davar, ou melhor, dabar. Dabar significa no hebraico palavra, tá? Então, nada mais do que, quando você vai ver a expressão palavra, ou melhor, palavras vãs no Antigo Testamento, você vai ver a palavra dabar, tá? Então não tem palavra vã, tem palavra. Então, mas obviamente quando foram traduzir para o português, foram colocar como palavras vãs, tá? E a gente vai ver, na verdade, eu tô com uma cola aqui, eu não tenho nenhum problema de falar, mas a gente vai ver também que lá em Jó, capítulo 35, versículo 16, e eu vou ler esse texto com vocês, está bem aqui do meu lado, para ser mais rápido, tá dizendo assim: abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. É um texto de Jó e o amigo dele estão debatendo ali. Então ele diz que palavras vãs, a palavra aqui, na verdade, que é usada, ela é rebel com H, que significa vaidade. Então ele está falando aqui, você está abrindo a tua boca para poder falar um monte de vaidade, tá? E essa expressão palavras vãs, ela também é encontrada lá no Novo Testamento. Na verdade, o principal texto é Efésios capítulo 5, versículo 4 e 6. Não vou ler o 5, tá? Então vou ler com vocês aqui, diz assim, ó: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. E aí no versículo 6 diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós vamos lembrar também de Colossenses capítulo 2, versículo 8. Eu acho que fala sobre a expressão palavras vãs ou conversas vãs, alguma coisa assim. Você pode acompanhar aí depois. Então olha só, nós vimos aqui que a palavra no hebraico significa rebel, ou então simplesmente palavra, tá? Isso lá no Antigo Testamento. E nós estamos no Novo Testamento, então a palavra morologia, que significa conversa tola, tá aqui. Conversa tola. Tudo bem? Conversa tola, aí dá um sentido diferente sobre a questão da gíria, dá um sentido diferente sobre a questão de como a gente pode alcançar as pessoas. A gente vai ver lá no vídeo, por exemplo, a senhora lá, ela tá pregando, ela tá falando mano a mano, ela tá falando passar, que no caso, aqui na galera do Rio, vai falar que passar é matar, é passar o carro, é passar por cima, por aí vai. Então ela vai usar algumas expressões do Rio para poder pregar o evangelho. E isso, obviamente, impacta algumas pessoas que vão contra essa ideia. Então, olha só. Nós vimos aqui Antigo Testamento, nós vimos Novo Testamento, que quer dizer conversa tola, morologia no grego, né? Conversa tola. Ou seja, são palavras jogadas ao vento. Essa é a expressão excelente para conversas vãs, para palavras vãs. Palavras jogadas ao vento, palavras que não têm sentido. E vou usar a expressão aqui daquilo que nada se aproveita, tá? Então, aquilo que não se aproveita. E tem uma outra expressão aqui, inclusive no dicionário Almeida, eu cheguei a pesquisar no dicionário Almeida, a palavra vã ou vão, em vão, ela significa, então, sem respeito ou inutilmente.
Quando uma senhora ela tá pregando, da maneira que ela prega no vídeo, você vai assistir, assiste aí para tu saber, uma carioca pregando e um carioca também falando de Jesus, parte 1 e parte 2, você vai ver que eles estão usando expressões que fazem parte do cotidiano de uma região do Brasil, de uma região do mundo, tá? E você percebe que nos dois vídeos não há palavrão, não há nada voltado para ofender alguém, tá? Na verdade são palavras ali que estão sendo jogadas para poder pregar para um público. E a gente vai ver isso, inclusive, como Paulo se utiliza basicamente dessa mesma coisa, dessa mesma estratégia, para poder pregar o evangelho. A gente vai então em 1 Coríntios capítulo 19, e o versículo, obviamente, eu vou ler do 19 ao 23, tá bom? Então olha assim, diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Olha isso. Paulo está falando então, a gente pode ir para Atos capítulo 17, Paulo usando inclusive uma referência da cultura romana, na verdade da cultura grega, desculpa ali, né? Para poder pregar para os gregos em Atenas, né? Ele está justamente pegando o elemento da idolatria e ele está pegando um altar que está lá no meio da cidade de Atenas e ele vai falar, eu vim mostrar aquele altar para vocês. Ele está pegando a cultura deles para poder pregar para eles. Ele está fazendo isso para poder alcançar mais pessoas, tá? Se você for alcançado pelo Evangelho, talvez você não precise ficar falando dessa maneira com alguns irmãos da tua igreja, alguns irmãos que são cristãos junto contigo. Mas a intenção dessas pessoas aqui, na verdade, é pregar, é falar de Jesus, é alcançar outras pessoas, outros grupos. E isso fazem de forma intencional, porque Paulo fez isso. Paulo fez isso de forma intencional para ganhar as pessoas. Tudo bem? Tem um outro texto. Na verdade, eu vou só falar o seguinte. Paulo mesmo viveu a diversidade. Paulo morou em vários lugares, passou por vários lugares. Ele viu o que é diverso. Ele viu o que é diversidade. Ele viu que são culturas diferentes. E ele falava vários idiomas. Ele conhecia vários tipos de cultura. E Paulo ele faz isso como forma de poder levar o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Ponto. Bem, nós vamos então finalizar com o texto de Filipenses capítulo 3, eu vou ler então o versículo de número, a partir do 4 até o 7, tá? E diz assim, bem que eu poderia confiar na carne, ele está falando dele mesmo, mas aqui não é o texto que a gente quer se apropriar. Se qualquer outro pensa que não pode confiar, que pode confiar na carne, eu ainda mais, aí ele vai começar a falar da diversidade dele, como ele era. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, o texto na fala, só para a gente elucidar aqui o versículo 5, olha quantas características Paulo tinha. Tá? E ele tinha a intenção de alcançar outras pessoas, não exatamente as mesmas pessoas que são iguais a ele. Eu, sendo sincero, eu me atribuo, eu realmente, eu fico feliz de poder alcançar pessoas do meu jeito de ser. E eu, se for preciso alcançar outras pessoas, usar outro tipo de linguagem, talvez outro tipo de vestimenta que não vá contra Deus, mas que eu possa usar essas circunstâncias para poder alcançar outras pessoas, eu o farei. Paulo fez. Tá? Pelo contrário, muitas pessoas que são quadradas dentro daquele mundo delas, muitas vezes elas sentam na igreja, vão para a igreja, aceitam Jesus, mas elas não conseguem alcançar outras pessoas, porque elas estão presas a um molde. Não estou falando para você experimentar todas as coisas, eu estou falando simplesmente para você pregar o evangelho de Jesus com intencionalidade. Seja intencional. Não seja preso. O chamado de Cristo é para você alcançar nações, alcançar povos.
E aí está o povo de Deus está espalhado pelo mundo, você precisa pegar o evangelho. Beleza? Bem, eu espero que você tenha entendido. Não faça isso por vaidade. Não converse de forma tola. Não fale sem nenhum propósito. Tá? Então, simplesmente, se aqueles tipos de palavras usadas, eles não comprometem a tua santidade, eles não comprometem a tua mente, eles não comprometem a imagem de Cristo que você está passando para outras pessoas, pode fazer. Tá? Se a roupa que você está vestindo não compromete a pregação do evangelho, faça. Tá? Se os seus costumes não comprometem a pregação do evangelho, faça. É para a honra e glória de Jesus, você faça de forma intencional a poder pregar o Salvador para outras pessoas. Beleza? Bem, espero que você tenha pego essa visão aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para você. Compartilha com a galera. É isso aí. Um abraço para você. Tamo junto com Jesus. Valeu, valeu.